como fazer um espetáculo, seja no espaço religioso, no espaço escolar ou mesmo no ambiente profissional, né? Criar um projeto do zero, participar de um projeto, né? Criar um projeto. É claro que quando eu falo como fazer um espetáculo, quando eu faço essa pergunta, pode ser que eu esteja me referindo apenas a quem vai idealizar o projeto. Não necessariamente estou falando para quem vai estar no projeto como ator ou como artista, né? Independente da área, mas estou falando para quem vai criar este projeto. Estou falando com quem vai criar o projeto. Então, vamos lá. Como fazer um espetáculo? Obviamente essa pergunta, a pergunta não, a resposta para essa pergunta é algo relativo, porque cada ambiente, cada projeto, cada estrutura, cada espaço, cada lugar vai ter ali disponível ou não coisas para que esse espetáculo se concretize, né? Então é muito importante para início de conversa é saber de que lugar que eu estou partindo. De que lugar você está partindo? Você está no espaço religioso? Você está no espaço escolar? Em qual espaço que você está? Nenhum dos dois? É um outro? É um projeto do zero? Né? Você vai fazer o quê? Né? Então, assim, de que lugar que eu estou partindo? É muito importante. Por quê? Porque é a partir desse lugar, é a partir dessa concepção que você vai conseguir estruturar o teu projeto. É a partir daí que você vai entender com quem é que você vai contar, né? Como que você vai trabalhar, entendendo as condições que eu tenho disponível para fazer o meu projeto, é que eu vou começar a planejar. O primeiro passo é o planejamento. É o primeiro passo, é o primeiríssimo passo. E é fazer um planejamento realista, com datas, com cronograma ali, com datas. Então, bom, a primeira coisa é a ideia, né? Para quem, a Viola Spolin fala isso no livro dela, Jogos Teatrais, no livro do diretor. Ela vai falar assim, quem é a plateia, né? Qual é a plateia? Então, para quem você quer fazer esse projeto? Então, eu entendo para quem eu quero fazer, aí eu vou compreender. Então, por exemplo, eu quero falar com mulheres que passaram ou passam por violência doméstica, né? A violência doméstica com homens, né? Em relacionamentos heterossexuais. E daí eu tenho também a compreensão de que eu quero falar com mulheres que passam por violência e que elas têm determinada idade. Então elas têm a partir de 30 anos, um exemplo. Né? Ou então mulheres idosas. Então, a partir do momento que eu compreendo, vou começando a responder essas perguntas, aí eu vou entender qual texto de teatro combina com essa plateia e também mais do que qual texto combina com essa plateia, mas qual é o texto que vai conseguir passar a mensagem que eu desejo passar. Que vai, vamos lá, uma mensagem de superação, é uma mensagem de libertação. Né? Então é a partir daí que eu começo a planejar. Quais são os atores que eu quero que participem desse projeto, né? Qual o perfil deles ou delas, né? São só homens, só mulheres, vai ter diversidade de corpos, de raças, de gênero, né? Então eu começo a planejar, começo a entender, começo também a compreender com quem é que eu posso contar. Porque de repente, quando eu estou no espaço escolar, né, quando eu sou professor, ou quando eu sou um aluno interessado em montar um grupo de teatro dentro da escola, por exemplo, eu vou contar com os disponíveis. Eu já não vou poder ser muito específico, eu vou contar com quem está disponível. Então, quem está disponível vai servir o projeto, não o contrário, né? Eu vou colocar para servir ao projeto quem eu realmente desejo. Não, vai servir o projeto quem está ali. Mesmo que aquela pessoa não tenha exatamente o perfil que eu esperava. A gente vai dar um jeito do perfil se encaixar naquela pessoa que está disponível, né? E não o contrário. Então, a partir daí eu vou fazendo essas perguntas, vou respondendo e já vou escalando, né? Já vou ali
estruturando o meu projeto. Existe uma coisa, né, muito importante, é você fazer o momento da escalação, o momento de delegar. É muito importante para quem está liderando esse projeto, né, liderando o grupo, compreender quem é que serve para fazer tal e tal e tal e tal coisa. Né? Porque, inclusive os papéis, né, inclusive a escalação de papéis. Se a gente não fizer ou testes, ou se a gente não fizer os testes, ou não tiver o tato para perceber, para compreender tecnicamente quem realmente é capaz de fazer cada coisa, a gente coloca em risco o nosso projeto. Muita gente que não tem a mínima capacidade e muitas vezes não tem nem a vontade de liderar um grupo, muitas vezes lidera e põe tudo a perder. Muitas vezes você vai colocar uma pessoa para fazer um papel de um personagem que ela não consegue compreender o personagem, ela não consegue se envolver com a personagem, ela não consegue se aprofundar naquela personagem, mas que provavelmente com uma outra personagem essa pessoa vai conseguir. E aí sem esse feeling, sem essa observação aguçada, você também pode colocar tudo a perder. Muitas vezes a gente coloca uma pessoa para atender o público. Só que essa pessoa não é simpática, essa pessoa não gosta de atender as pessoas, essa pessoa não tem paciência para responder perguntas, essa pessoa não tem interesse também de estar ali, né, na bilheteria, que é um espaço tão importante, tão importante quanto a apresentação, né, quanto o projeto final, quanto o produto final, quanto o espetáculo, é quem vai estar recebendo. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente está construindo um projeto, montando um espetáculo, em volta desse espetáculo também existem outras questões, em volta e dentro do próprio projeto. Então, se eu estou dentro de um ambiente religioso ou dentro de um ambiente escolar em que eu não vou contratar ninguém, mas eu vou contar com quem está disponível, eu preciso então colocar na linha de frente de determinadas tarefas quem realmente tem interesse de estar ali, mesmo que não tenha técnica. Mas quando essa pessoa tem um interesse, ela vai em busca da técnica. Eu vou montando um projeto dessa maneira, encaixando as pessoas nos lugares que lhes são devido, nos lugares que lhes são propício a estar ali. Então aquela pessoa ali consegue fazer tal coisa. E aí eu vou escalando. A Maria Clara Machado tem um texto dela na internet e que ela responde também essa pergunta. E ela fala sobre a importância do diretor, ela vai falar sobre a importância de escolher o elenco, ela vai falar sobre escolher a equipe técnica, ela vai falar sobre a fase preparatória, e aí ela está falando da fase preparatória dos atores. Né? Quanto tempo que vai levar para isso? Para você preparar, para você falar do contexto a qual o projeto está inserido, né, de vocês se contextualizarem de fato, estudarem o texto, vai falar dos ensaios, vai falar do ensaio de mesa, da leitura dramática. Aliás, aí eu faço a pergunta, o projeto ao qual você está fazendo, tem texto? É de texto? Ou é um outro teatro? É um teatro performativo? Né? É um teatro musical, não é texto, é música, não é texto e dança, mas não tem texto, só tem a dança, só o movimento, a expressão corporal, porque o ensaio de mesa, claro que ele é importante em tudo, né? Porque é aquele momento que a gente vai planejando como é que a gente vai se expressar artisticamente. Mas o ensaio de mesa num teatro que tem texto, ele é fundamental, porque o texto, ele passa pra gente praticamente tudo, tá no texto. Eu sempre, quando eu estou me sentindo perdido, eu sempre lembro as minhas respostas para as minhas dúvidas, para os meus questionamentos, para a minha angústia, para o meu questionamento, está no texto. Eu preciso ler novamente, eu preciso entender, eu preciso ler e reler. E quanto mais a gente relê, mais a gente percebe coisas que a gente não tinha percebido antes, na primeira, na segunda, na terceira leitura. E isso vai dando, sabe, estofo para nossa criação. E aí tem ensaios individuais, porque geralmente existem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Então eu vou ali me direcionar àquelas pessoas, ela vai falar disso também. Ela vai falar sobre os ensaios de marcação, né? Ela vai falar sobre os ensaios de produção, que é quando já tem a cenografia, quando já tem o figurino, né? Ela vai falar sobre os ensaios de acabamento, ela vai falar do ensaio geral
e ela também vai falar da estreia. Então, assim, existem algumas etapas que você precisa, assim, obrigatoriamente, sabe, desenhar. Desenhar, isso precisa ser consciente do grupo também, isso é uma coisa muito importante, porque eu já me peguei como que eu posso dizer, já me peguei nesse lugar de planejar e os outros não saberem o que eu planejei. E aí eles não sabem o que eu tô falando, e aí a gente acaba não falando a mesma língua, né? Agora, quando todo mundo já sabe exatamente do que se trata, o que nós vamos fazer no dia tal, no dia Y, todo mundo vai caminhando para esse lugar. E quem não está disponível simplesmente sai, simplesmente abre mão, né? Então, é importante seguir, né, essa base mesmo. É claro que aqui é uma introdução em como se montar um espetáculo, como se montar um projeto, né? É só uma introdução, até mesmo porque cada projeto tem as suas especificidades, né? Mas eu acredito que com isso você já consegue seguir um caminho, já consegue se direcionar e direcionar também o teu povo, o teu elenco, não é verdade? Bom, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários e eu respondo, tá? Eu respondo, hein? Manda aí sua pergunta e me fala como é que tá teu projeto, se tá com alguma dificuldade, eu quero saber.